Olá pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula. Vamos dar sequência aí à resolução de questões para o fisco estaduais e municipais. Não é? A gente, na primeira aula, trabalhou a questão das proposições, das equivalências, dos argumentos. Nessa segunda aula, a gente vai trabalhar os probleminhas de lógica, tá? Que vão falar de associação de informações, sequências lógicas, verdades e mentiras, princípio das gavetas, orientação espacial, raciocínio temporal, uma série de probleminhas que também costumam cair nesse tipo de concurso, tá? E na terceira aula, a gente vê lá o raciocínio matemático. Beleza? Vamos lá então. Só questões agora para vocês. Pega aí papel e caneta na mão, bem sentado, bem confortável para acompanhar aqui a solução. Tem gente que gosta de resolver tudo antes e vir assistir ao vídeo só para conferir, ver aquela que não conseguiu, ver a que teve mais dificuldade. Faça como você achar melhor, tá? Mas a partir de agora, a gente vai ver a solução de todas essas questões para vocês. Vamos lá. Bom, a primeira questão, ou as primeiras questões, vão falar de associação de informações, tá? Aquelas questões que a gente tem que descobrir quem é quem tem quantos anos, né? Quem mora onde, enfim. Tem que associar as pessoas a esses atributos daí. E a primeira questão diz o seguinte: Paulo, Tiago e João, analistas de sistema do BNB, têm cada um deles uma única e diferente formação. Engenharia da Informação, EI, Sistemas de Informação, SI, ou Ciência da Computação, CC. Suas idades são 25, 27 e 29 anos. João não é formado em EI e tem 25 anos de idade. O analista formado em SI tem 29 anos de idade. Paulo não é formado em CC e sua idade não é 29 anos. A respeito desses analistas, de suas formações e de suas idades, julgue o item que segue. Tá? Então ele vai dizer aí 1 ou 2 itens sobre isso e a gente precisa dar conta aí de quem é quem. Tá certo? Então, a ideia que eu trago para vocês nesse tipo de questão, especificamente nesse tipo, é que você faça uma tabela. Eu vou construir aqui com você, para você entender como é, uma tabela, onde aqui, ó, na coluna central, eu vou colocar o nome das pessoas. Então, eu vou puxar aqui, ó. Eu vou dividir aqui, ó. Vamos imaginar que a tabela vem até aqui, tá? Aqui e aqui. Perfeito. Muito bem. Então, vamos dividir em 3, porque são 3 pessoas, né? Perfeito. Então, aqui eu vou colocar o nome das pessoas: Paulo, Tiago e João. E eu vou dividir aqui, ó, para botar as 3 formações, EI, SI e CC. E aqui eu coloco as 3 idades: 25, 27 e 29. Ok? E aí a gente vai ver agora cada informação que ele vai dar para a gente ir marcando aí na nossa tabela. Tá? A primeira informação que ele deu foi: pega aí essa página no seu material que tem as informações para a gente trazer para aqui, tá certo? Então a primeira informação é que João não é formado em EI e tem 25 anos de idade. Então, ó, João não é formado em EI. Aí eu venho aqui, ó, João, EI, não. Fecho aqui, ó. Tá? Ou boto um não, boto um F. Indica alguma coisa que indique que aquela associação não se faz. Tá? E ele tem 25 anos. Então, ó, aqui, ó, ok, sim, verdadeiro, como queira. Tá? Mas o princípio desse tipo de questão é que cada associação que você descobre lhe leva a várias outras conclusões. Por exemplo, você está vendo aí que João tem 25, não é isso? Se João tem 25, João nem tem 27 e nem tem 29. Tá? E se é João que tem 25 anos, nem é Paulo
e nem é Tiago. Ok? Então, essas outras informações que decorrem desse sim que você descobriu. Eu vou simbolizar esse processo assim, ó. Depois eu apago. Toda vez que você encontrar um sim, feche a linha e feche a coluna. Entenderam? Descobriu o sim, você fecha a linha e fecha a coluna. Isso tem que ser automático, tá? Ok? E aí vamos em frente. Ele continua. O analista formado em SI tem 29 anos. O SI tem 29 anos. Bom, eu ainda não sei quem é que tem 29 anos, né? E nem sei o SI. Mas eu sei que isso aqui é fato. O SI será o que tiver 29 anos. Tranquilo? Bom, e o que eu sei também é que João tem 25, não é? Se João tem 25 e o SI é o que tem 29, João não é formado em SI. Ok? Muito bem. Aí o que acontece? Olhe para a linha de João e veja que a única opção que sobrou para ele foi CC, Ciência da Computação. Então, essa associação está garantida. Tá? E aí, o que é que a gente combinou? Encontrou um sim, ó, vou fazer aqui de novo. Encontrou um sim, fecha a linha e fecha a coluna, não é? A linha já está fechada, mas eu preciso agora fechar a coluna, tá? Então, vamos lá. Acompanha aqui, fechando a coluna. Ok. Tranquilo? Vamos em frente. Paulo não é formado em CC. Veja que essa informação ele nem precisava ter dado, né? Porque a gente já sabe que não é, né? Já está fechado aqui, ó, Paulo CC, né? E sua idade não é 29 anos. Então, Paulo 29, não. Ok? Então, veja na linha de Paulo, qual é a idade dele? 27, né? Só sobrou 27. Antes de qualquer coisa, feche a linha e feche a coluna. Então, fecha aqui, ó. A linha já estava fechada, agora fecha a coluna. E aí só sobrou Tiago com 29. Beleza? Veja que pelo lado direito, aí a gente já descobriu as idades, né? Mas lembra que o de 29 é formado em SI? E quem é o de 29? Tiago. Então, Tiago é o formado em SI. Aí você imediatamente fecha a linha, aqui, ó, e fecha a coluna. Ok? Só para lembrar, ó, fechou aqui a linha e fechou aqui a coluna. Tranquilo? Bom, aí você vai ver que para Paulo só sobrou EI. Ok? Então aí estão todas as informações. Então voltando aqui para a gente marcar o gabarito. João é formado em ciência da computação. Olhe na tabela. Sim. João, ciência da computação. Certo. Item certo. Tá? E depois ainda tem outro item. Ó. Paulo tem 27 anos de idade. Volto na tabela. Paulo, 27 anos de idade. Também está certo. Ok? Então, esse é um exemplo clássico da principal questão de associação de informações. O principal modelo é esse aí, onde você tem quase sempre 3 pessoas, né, e quase sempre 2 atributos, que no caso era a formação e a idade, né, para você fazer a associação. Ok? Tranquilo? Muito bem. Agora, é obrigado que você construa uma tabela como aquela? Não, você pode sentir na questão que não é preciso a tabela ou que não é a forma mais adequada, tá? Basta uma mudançazinha nesse formato que você já vai perceber. Quer ver? Veja aqui a questão número 3, tá? A questão número 3. Alberto, Anderson, Bernardo, Cláudio e Dionísio e Tadeu, lotados em um mesmo departamento, viajarão a serviço em duplas.
Cada dupla utilizará um meio de transporte diferente: avião, trem ou carro. Alberto e Bernardo viajarão juntos. Anderson viajará de avião. Cláudio não formará dupla com Dionísio, nem viajará de avião. E Tadeu não viajará de trem. Dessas informações, conclui-se que... E aí ele dá as opções, né? Alberto viajará de trem e Tadeu de carro. Dionísio viajará de trem e Anderson e Cláudio formarão uma dupla. E por aí vai, tá? Então veja que agora a gente tem que descobrir quais são as duplas, não é? São 6 pessoas para formar aí 3 duplas, tá certo? Então vamos aqui para a primeira informação, quando ele diz aqui, ó, claramente que Alberto e Bernardo viajarão juntos. Então já sabe que uma dupla é Alberto e Bernardo, tá? Então vamos botar aqui, ó, Alberto e Bernardo. Essa é uma dupla. Ele já deu, não foi? Ok? Depois ele diz, Anderson viajará de avião. Bom, eu ainda não sei quem é a dupla de Anderson, né? Então deixa ele aí quieto e vamos para a próxima aqui, ó. Cláudio não formará dupla com Dionísio. Ó, presta bem atenção, gente. Cláudio, ele já não forma dupla nem com ele mesmo, claro, nem com Alberto, nem com Bernardo, porque Alberto e Bernardo é uma dupla, não é? E o texto está dizendo, a partir daqui, que Cláudio não formará dupla com Dionísio. Então, quem é que restou para Cláudio? Para Cláudio restou Anderson ou Tadeu. Só que Anderson viajará de avião e Cláudio não viajará de avião. Então, Cláudio não faz dupla com Anderson, porque Anderson vai de avião e Cláudio não. Então, quem é que sobrou para Cláudio? Tadeu. E aí você já descobre aqui, ó, a outra dupla, que é Cláudio e Tadeu. E aí só restou quem? Só restou Anderson e Dionísio, não é? Restaram Anderson e Dionísio. Ok? Muito bem. Bom, como Anderson, olha só, como Anderson viajará de avião, então a gente já sabe que a dupla de Anderson, Anderson e Dionísio, esses irão de avião. Tá? E como Tadeu não viajará de trem, Tadeu está com Cláudio aqui, né? Não vai de trem e nem de avião, porque avião é Anderson e Dionísio, então eles vão ter que ir de carro. Tá vendo? E o trem sobrou para Alberto e Bernardo. Pronto. Descobrimos aí todas as associações. Tá? Agora é só descobrir a resposta, não é? Aí vai ter que ver uma por uma. Letra A. Alberto viajará de trem? Sim, verdadeiro. E aí, gente, tem que se ligar nos conectivos, tá? Ó. Isso aqui é verdadeiro. E Tadeu de carro. Tadeu de carro, olha aqui, ó, Tadeu de carro, também verdadeiro. Então, a resposta vai dar letra A. De fato. Verdade que Alberto viajará de trem e verdade que Tadeu viajará de carro. Entenderam? Tranquilo? Então, fizemos a questão, nem precisou fazer uma tabela, tá? Quem sabe na questão anterior você também nem sentisse necessidade de fazer a tabela, mas é como eu sempre digo, eu acho que você deve aprender a fazer com a tabela, porque pode ser que a questão traga muitas pessoas, tá? E você se sinta assim em dificuldade
se fizer sem a tabela, tá? Então, eu acho importante vocês aprenderem a fazer com a tabela. Beleza? Muito bem. Então, vamos aqui para a próxima questão. Questão 4. Questão 4 diz o seguinte. De acordo com o assunto de que tratavam, os processos de um departamento foram separados e guardados em capas brancas, B, vermelhas, V, laranjas, L, e azuis, A. O assistente administrativo responsável agrupou esses processos pelas respectivas cores das capas e os colocou em uma estante. Os de capas brancas ficaram à esquerda dos de capas vermelhas e dos de capas laranjas. Os de capas azuis ficaram à direita dos de capas laranjas e à esquerda dos de capas vermelhas. Nesse caso, da esquerda para a direita, os processos ficaram organizados pelas cores das capas na seguinte ordem. Bom, vamos lá. Vamos tentar resolver dessa forma. Ele começou daqui, não é? Os de capas brancas, ficaram à esquerda dos de capas vermelhas e dos de capas laranjas. Tá? Então, eu já sei que o branco vai estar à esquerda do vermelho e também do laranja, né? Só que o laranja, eu não sei se ele está antes ou depois do vermelho. Não é verdade? A gente não sabe se o laranja está antes ou depois do vermelho. Isso aqui, ó, a gente não sabe. Tá? Mas para o branco está à esquerda dos dois, do laranja e do vermelho, ou será dessa forma, não é? Ou então dessa outra, o laranja aqui. Tá? Então vamos deixar assim por enquanto que a gente não tem certeza. Ok? E aí a gente vai para outra informação. Aqui, ó. Os de capa azuis ficaram à direita dos de capa laranja. Os azuis, tá? À direita do laranja. E à esquerda dos de capa vermelha. Então, vê. Se o laranja estivesse desse lado, tá? Tivesse desse lado, como é que os azuis poderiam ficar à direita dos de laranja e à esquerda do vermelho? Não é? Se fosse assim, ó. Quando os azuis ficassem à direita dos laranjas, eles tinham que vir para cá, eles estariam também à direita do vermelho. E não pode. Eles têm que estar à direita do laranja, mas à esquerda do vermelho. Então, a gente já sabe que essa hipótese aqui não é possível. O laranja não pode estar aqui. O laranja está mesmo à esquerda do vermelho. Porque aí o azul cabe aqui, ó. Veja, se os azuis não estão à direita dos laranjas e à esquerda dos vermelhos. Não é verdade? Então, essa é a ordem, vamos verificar, do começo, aqui, ó. Os de capas brancas ficaram à esquerda dos de capa vermelha e dos de capa laranja. Perfeito. O branco, de fato, está à direita dos vermelhos, ou à esquerda, né? E à esquerda dos laranjas também. Tá? Os de capa azuis, estes daqui, esses o texto diz, ficaram à direita do laranja e esquerda dos vermelhos. De fato, não é? Se você observar aqui, eles estão à direita dos laranjas e à esquerda dos vermelhos. Ok? Então, a ordem da esquerda para a direita é essa, não é? B, L, A, V. Então, a resposta vai estar aqui na letra C. B, L, A, V. Ok? Entenderam? Bom, agora, uma questão como essa, se você quiser, você pode também fazer
testando as opções do gabarito, tá? Vamos imaginar que fosse a letra A. B, A, V, L. Ok? Aí você ia ver se essa configuração está obedecendo àquelas informações que ele deu. A primeira, aqui de cima. Os de capa brancas estão ou ficaram à esquerda dos de capa vermelha e do laranja. De fato, o branco está à esquerda do vermelho e do laranja. Isso aí está cumprido, não é? Agora veja a outra. Os de capas azuis ficaram à direita do laranja. Já está errado. Azul está à esquerda de laranja. Está vendo? Ele diz que os de capa azuis ficaram à direita dos de capa laranja. Tinha que estar o azul para cá. Aí você elimina a letra A. Entenderam? E vai fazendo. Agora, é claro que você precisa saber fazer fazendo, né? Como eu digo, tem que saber fazer fazendo, como a gente fez aqui. Ok? Então, esse caso aí também não vejo necessidade de você armar nenhuma tabela para isso. Você pode perfeitamente fazer desse jeito aí, tá? Eu queria só voltar aqui à questão anterior, essa daqui, ó, porque a resposta já deu na letra A, e eu falei que vocês devem considerar os conectivos, não é? Então, nesse quesito, todos os conectivos, observe, ó, foram I, não é? E o I, a gente sabe que para dar verdade tem que ter todas as partes verdadeiras, não é? Por isso que a letra A já foi a resposta, porque quando a gente verificou Alberto de trem e Tadeu de carro, a gente viu que os dois estavam falando a verdade, portanto, esse I resultava em verdadeiro e era a resposta, tá? Então, duas coisas que eu queria mostrar para vocês, que eu queria observar nessa questão, tá? Eu me lembrei só depois, quando eu passei para outra. Observe a letra B, o que é que diz? Dionísio viajará de trem. Veja aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Dionísio de trem. Errado, né? Dionísio vai de avião. Então, veja, isso aqui já está falso. E já confere ao I o resultado de falso, tá? Então, a primeira observação que eu faço é essa. Você tem que respeitar os conectivos. Talvez você diga, ei, Jário, isso aí não precisa nem pensar em conectivo. Ele está dizendo, Dionísio vai de trem e antes de Cláudio vai uma dupla. Não, o Dionísio não vai ter, não. Beleza, beleza. Mas, aí a segunda observação. Há questões como essas daí, em que as opções do gabarito trazem I, trazem ou, trazem se, então, se, somente se. Entenderam? Por exemplo, você poderia ter numa alternativa, sei lá, por exemplo, vamos lá, na letra B, Dionísio viajará de trem, foi falso, não foi? E depois, Anderson e Cláudio formarão uma dupla. Mentira, a dupla é Anderson e Dionísio, falso. As duas são falsas, não são? Beleza. Claro que conectados pelo I, como está aí, está falso. A alternativa está eliminada. Mas já houve prova em que a banca botou assim, ó. Dionísio viajará de trem se e somente se Anderson e Cláudio formarem uma dupla, tá? Ou seja, ele botou uma falsa, meteu o se somente se e a outra falsa. E a gente sabe que no bicondicional, se os valores forem iguais, o resultado é verdadeiro. Estão entendendo onde é que eu quero chegar? É que se nessa questão, o fato dele ter usado sempre I facilitou, nem sempre será assim. Tá? Vai ter situação em que ele vai botar aí o se então, o se somente se, e aí isso, sem dúvida, torna a questão um pouco mais complexa, porque você tem que analisar levando em conta todos aqueles operadores lógicos, toda a forma como eles variam e como eles produzem aí os resultados. Tá certo? Nessa questão 3 deu bom, porque a gente testou logo a primeira, já deu verdadeiro e verdadeiro, já achou a resposta, mas nem sempre vai ser assim. Ok? Bom, outra observação que eu queria fazer
ainda nessa parte das associações de informações, é que vocês vão ver que a gente vai tratar mais na frente de um item que eu vou chamar de orientação espacial, mas que também não deixa de ser associar informações, tá? Só que vai ter a ver com a esquerda, a direita, como está na questão 4. Por isso que eu posicionei nessa tela. É isso que eu quero dizer a vocês. Ó. Essa questão 4, ela é de associação de informações, sem dúvida, mas ela tem um viés aí da parte de orientação espacial, que é estar à direita, estar à esquerda, entenderam? Embora o que apareça mais, que caracterize mais a orientação espacial, seja a questão de leste, sul, oeste, norte, entenderam? A gente vai fazer questão disso aí aqui daqui a pouco, tá? Ele vai dizer que alguém está ao sul, está ao norte, está entre um e outro, vai andar tantos quilômetros para o norte, para o sul, mas não deixa de ser também associação de informações. Muito embora o caso mais típico seja aquele da tabela e esses dois aí que eu trouxe para a gente ilustrar, tá? Então, guarda aí essas 4 primeiras questões como sendo de associação de informações. Beleza? Muito bem. Então, a gente avança agora para um outro tipo de probleminha, os problemas de verdades e mentiras. Você já deve ter escutado alguma questão dessa, já deve ter visto, né? Uma questão onde ele vai dizer aí várias falas de diversas pessoas e vai dizer que só tem um mentindo, ou só tem 2 falando a verdade, só tem 2 mentindo, tá? E você tem que descobrir aí quem é quem na história, tá? Isso aí ficou conhecido como problemas de verdades e mentiras. Alguns editais já colocam até assim nos conteúdos programados. Vamos ver aí um exemplo clássico disso aí. Ó. Paulo, Francisco, Carlos, Henrique e Alexandre são irmãos, sendo que apenas um deles quebrou um vaso na sala de casa. Ao investigar o ocorrido, a mãe dos 5 ouviu de cada um as seguintes afirmações. Então você vai ver aí o que é que diz. Paulo, fui eu quem quebrou o vaso. Francisco, eu não quebrei o vaso. Carlos, foi Alexandre quem quebrou o vaso. Henrique, Francisco está mentindo. Alexandre, não foi Carlos quem quebrou o vaso. Se apenas um dos 5 irmãos disse a verdade, quem quebrou o vaso foi. Veja, apenas um disse a verdade. E essa aqui é a chave, né? A chave aí da questão. Apenas um disse a verdade. Tá? Ele vai querer saber, então, quem foi que quebrou o vaso. Bom, como é que a gente vai ter que fazer esse tipo de questão? A gente teria que, a princípio, descobrir quem está falando a verdade. Quem aí está dizendo a verdade? Tá? Ou então a gente pode dar um palpite em quem foi que quebrou o vaso. E ver se aquele palpite está de acordo com o que o texto diz, que é existir apenas uma verdade. Tá? Eu posso fazer, por exemplo, imaginar, só para vocês terem uma ideia, que foi Paulo que quebrou o vaso. Vamos imaginar que foi Paulo, e aqui a gente está prendendo Paulo. Tá? Bom, mas como é que eu vou saber se foi Paulo ou não foi Paulo? Submetendo essa hipótese de ter sido Paulo a esses discursos daqui, a essas falas. Se, quando eu analisar essas falas, eu observar que só tem uma verdade, então foi Paulo. Mas tem que ter só uma verdade. Estão entendendo? Então vamos lá, vamos fazer isso aí, só para a gente ver se foi Paulo. Paulo disse, fui eu quem quebrou o vaso. Isso aí já é o quê? Verdade. Francisco disse, eu não quebrei o vaso. Eu quem? Francisco, ele está falando. Eu, Francisco, não quebrei o vaso. Na hipótese de ter sido Paulo, isso seria também o quê? Verdade. E aí, gente, você nem precisa mais continuar. Por quê? Porque só pode ter uma verdade, já tem 2. Só pode ter uma verdade, e já tem 2, não é? Então, conclusão, não foi Paulo. E aí, o que é que você faria? Você esquece isso, solta Paulo e prende outro. Prende Francisco. Vamos ver se foi Francisco. Entenderam?
E aí você iria fazendo esse teste até que, quando você prendesse o cara correto e submetesse a análise das frases, elas produziriam apenas uma verdade. Aí você saberia que foi aquele cara que você prendeu, de fato, que quebrou o vaso. Tá certo? Então essa seria, digamos, a forma clássica de você resolver o problema. Só que ela leva muito tempo, né? Assim, tem hora que não tem jeito. Mas tem uma forma de você fazer isso, ó, muito mais rápido, que é assim, ó, direto, já lê ali e dizer, foi fulano, tá certo? Mas o nosso tempo está se esgotando aí, eu vou deixar para abrir o próximo bloco com essa dica, eu retomo então a essa questão no próximo bloco.